Olá pessoal, estamos iniciando mais um comentário diário de fechamento, hoje comigo, Vebelo, pregando essa quinta-feira, um dia de queda mais forte, um dia mais corretivo, principalmente a partir de meados da tarde, o mercado acelerou o movimento de corretivo e voltamos a ter um volume mais expressivo no nosso mercado, inclusive o volume fechando acima da média. Esse fechamento traz uma certa preocupação, porque fechamos abaixo da região de suporte, é o fechamento mais baixo aí das últimas semanas, então traz aí um viés negativo para o nosso mercado, exatamente por estarmos perdendo nesse momento essa congestão lateral que o nosso mercado vinha trabalhando, e dessa maneira também, de certa forma, acaba prejudicando aí esse nosso viés um pouco mais altista para o mercado, né? O mercado entra agora num processo possivelmente um pouco mais corretivo, vindo buscar, quem sabe, até a faixa dos 55 mil pontos, que passa a ser agora o próximo suporte para o nosso índice Bovespa. Vale destacar também que no pregão de hoje tivemos aí o anúncio, principalmente no final do pregão aí da elevação do rating brasileiro pela agência Standard & Poor's, elevou o rating brasileiro, ou seja, passamos a ser um mercado de menor risco ainda do que já éramos, mas a gente sabe que essas notícias, na verdade, elas muitas vezes já estão refletidas nos preços, então a gente não se preocupa tanto, a gente não acredita que isso seja um driver importante que justifique o movimento de alta para o mercado. Então a gente fica atento aí à possibilidade do movimento corretivo, lembrando sempre os stops, né? Trabalhando sempre com os stops curtos ainda nesse mercado um pouco mais volátil. Dos ativos estamos posicionados, Renner, um dia de correção também, acompanhando o mercado, mas ainda longe do nosso stop, aqui nada a fazer, seguimos posicionados nessa operação. Ativos que acionaram nosso alvo, BVMF, acionou o alvo do restante da nossa posição já logo na abertura, o nosso segundo alvo era em 10,55, o ativo já abriu exatamente no nosso segundo alvo e acabou inclusive fechando num patamar bastante elevado, com uma alta de mais de 2% no pregão de hoje. De qualquer forma, estamos fora desse trade com um belíssimo ganho, os dois alvos atingidos. Cosan acabou acionando nosso stop no encerramento do pregão, estopamos em 25,82, estamos fora desse trade com prejuízo. Aqui acabamos sendo estopados pelo falso rompimento da resistência em 27,20. Gol também fomos estopados no fechamento de hoje em 13,20, que estamos fora também com prejuízo nesse trade. Itaú, da mesma forma, estopados em 30,92, fora desse trade com prejuízo, o ativo não confirmou o movimento de recuperação esperado. E Vale do Rio Doce, que apesar de termos sido estopados no restante da posição que a gente ainda carregava, saímos com lucro porque esse stop já havia sido ajustado, de maneira que liquidamos já 50% em 42,30 alguns pregões atrás e elevamos o stop acima do ponto de entrada. Então esse trade já não oferecia mais risco, acabamos sendo estopados em 41,35. Ativo que acionou nossa posição comprada foi Alpargatas, acionou nossa compra no pregão de hoje em 11,10. Acabou recuando um pouquinho no fechamento, mas de qualquer forma já estamos posicionados. O nosso top abaixo de 10,88 e o alvo em 11,60 para esse trade. Aqui, apesar do volume bastante baixo, né, é um ativo que nos chama a atenção exatamente por manter a tendência de alta ainda no curto prazo, mesmo nesse mercado ainda mais corretivo. Então a Alpargatas acionou nossa compra no pregão de hoje. Ativos que estamos de olho seguem sendo citados lá no direto do pregão, na área restrita para clientes, então lá estamos postando algumas oportunidades que estamos de olho para o último pregão da semana, dessa sexta-feira, dia 18. Então os nossos clientes podem consultar lá
no Direto Pregão, na área restrita para os nossos clientes. Tá certo, pessoal? Lembrando que amanhã, pela manhã, temos o nosso chat matinal ao vivo, a partir das 10h15. Aguardo a presença de todos vocês para que a gente possa discutir aí sobre algumas oportunidades do nosso mercado e algumas estratégias possíveis para o pregão, para o último pregão da semana. Então aguardo vocês e até mais.